Eis que vos anuncio uma grande nova, uma grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Belém nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Estamos todos diante do grande mistério do Natal. O que significa esse mistério para a humanidade e para nós cristãos? É um mistério de alegria e um mistério de graça. O mistério de alegria, porque nas trevas veio uma grande luz. A luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Como diz São João, a luz verdadeira, a luz do mundo, que nos faz ver todas as coisas com olhares novos, que nos faz enxergar a verdade para segui-la. E o mistério de graça, porque Deus vem reconciliar a humanidade caída no pecado. Vem nos trazer a graça da paz verdadeira, que consiste na nossa união com Deus. Aquela paz que havia sido rompida com o pecado de Adão, agora Deus vem. E Deus não nos coloca medo. No Antigo Testamento nós vemos as pessoas terem medo de Deus. Deus fala no meio dos trovões, dos raios. O próprio Adão, quando Deus o procura, pergunta: onde estás, Adão? E Adão diz: eu tive medo. Estive medo. E no Monte Sinai o povo diz a Moisés: fala-nos tu, porque de Deus temos medo. E Deus vem nos mostrar que Ele é amor e que Ele não nos impõe medo. Esse é o grande mistério da graça do Natal, que vem reconciliar a humanidade caída, vem restabelecer aquela amizade perdida com o pecado. Por isso o Natal é um grande mistério de graça e alegria. Contemplemos o presépio e vejamos o que é que o Senhor tem a nos dizer. Em primeiro lugar, Ele se apresenta a si mesmo como menino. Belém para nós é uma cátedra de ensino. E que respostas devemos dar diante da contemplação deste grande mistério e daquela gruta fria? Meditemos esses 3 pontos para a nossa reflexão e nossos propósitos. Vejamos Belém. Maria e José tinham ido ao recenseamento. César Augusto tinha ordenado. Dizem os autores de história que César Augusto era um grande administrador e muito organizado. Suetônio fala que quando ele morreu deixou por escrito como bom administrador, sabia quantas pessoas havia no império, as atividades gerais dos diversos grupos e populações, quanto entrava, quanto saía, todos os gastos, o que estava pronto, o que estava por fazer. E César Augusto, na sua administração ou no seu orgulho, queria contar quantas pessoas havia no império. E foi providencial, porque José foi de Nazaré a Belém, onde era a sua cidade, pois lá ele deveria se registrar. Era da família de Davi, e a família de Davi era de Belém. E sai José de Nazaré, numa viagem de cerca de 3 a 4 dias, com muitas dificuldades. Maria estava grávida já no 9º mês. Ela necessariamente não precisava ir, mas mesmo assim vai, cumprindo os grandes mistérios de Deus. E vai a Belém. Chegando a Belém, não encontra lugar. Belém era uma pequena cidade, já tinha se falado pelo profeta Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor dentre as cidades de Judá. Era muito pequena.
Belém, que significa casa do pão, dista pouco tempo, poucos quilômetros de Jerusalém. Hoje, talvez uns 10 quilômetros, é próximo, Belém de Jerusalém. E José vai com Maria, Maria montada no lombo de um jumento, segundo a tradição, e chegam a Belém já tarde. Belém estava cheia de gente que tinha ido se registrar, alguns gritando, outros no grande alvoroço, outros falando contra o imperador. E José procura entre os parentes e conhecidos um lugar para abrigar Maria. Precisava de um pouco de privacidade, ele sabia que em breve ela daria à luz. E não encontra lugar. Bate em várias portas e a resposta é sempre a mesma: a casa está muito cheia, não há lugar para vocês. Não havia lugar também na hospedaria de Belém, que era uma pequena hospedaria feita de pórticos, como ainda tem. Tinha sido feita nos tempos dos profetas, mas um lugar muito aberto, sem privacidade alguma. E José então vai para uma gruta, uma abertura na pedra, onde os animais passavam a noite, e lá nasce o menino Deus. Não escolhe o palácio de Herodes. Ele, o Criador do céu e da terra, não encontra um lugar para se abrigar, um lugar para nascer e para se apresentar à humanidade. E enquanto os corações dos homens se fecham, as pedras se abrem. Pedras não tão duras quanto o coração humano que se fecha ao amor, que se fecha para Deus. Hoje ocorre o mesmo. Jesus veio transformar a humanidade de modo que a história humana é dividida entre antes e depois dele. E ele veio para salvar a todos, para nos mostrar o verdadeiro sentido da vida e nos fazer perfeitamente humanos. E os homens o rejeitam. E continuam hoje rejeitando. Meditando um pouco sobre isso esta noite, eu cá nas minhas reflexões, estava pensando por que as pessoas rejeitam a nós cristãos hoje. Nós vivemos hoje uma verdadeira cristofobia, ouvimos tantas vezes falar disso. Há uma rejeição aos valores cristãos e a nós, se nós queremos realmente servir a nosso Senhor. E me lembrei do profeta Samuel, e quando o povo pediu um rei, o povo era governado, era uma espécie de teocracia em Jerusalém, havia os juízes, os profetas, mas o povo vendo os povos ao redor queriam um rei, e vão a Samuel e dizem: dá-nos um rei. E Samuel diz: mas o rei vai oprimir esse povo, vai maltratar, vai cobrar impostos, vai pegar os filhos de vocês para formar os exércitos. E foi falando as consequências de ter um rei, e o povo dizia: dá-nos um rei como os outros povos têm. E Samuel vai se queixar diante de Deus, e Deus diz a Samuel: Samuel, Samuel, esse povo não te rejeitou, esse povo está me rejeitando. Não é a ti, mas é a mim que rejeitam. E hoje, quando nós vemos o cristianismo sendo tão perseguido, os valores cristãos tão maltratados, tão vilipendiados, nós pensamos a mesma coisa. Não é a nós que rejeitam, mas rejeitam o próprio Rei da Glória, o próprio Jesus Cristo. Se nós queremos uma ação contra-revolucionária, uma palavra muito falada hoje, porque a grande revolução é a revolução dos contra Deus, a maior contra-revolução é pregar Jesus Cristo. Mas o Cristo verdadeiro, que quer de nós uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida. O Cristo que nos ama, que nos salvou e quer que nós sejamos santos. Por isso a maior mensagem contra-revolucionária é exatamente falar de santidade. É possível a santidade nos tempos modernos?
É possível seguir o Evangelho nos tempos modernos? Sempre é possível, pela graça de Deus. A primeira pergunta do Catecismo Maior de São Pio X, o primeiro catecismo da doutrina cristã, diz exatamente isso. És cristão? Sim, sou cristão, pela graça de Deus. Portanto, é possível ser cristão hoje pela graça de Deus. Mas os homens hoje rejeitam Jesus Cristo como rejeitaram naquela época. Estão ocupados com tantas coisas, com seus afazeres, com suas vaidades, com o seu consumismo, com o seu espírito secularista. Estão preocupados em fazerem tantas coisas, enquanto uma coisa só é necessária. E quando vem Jesus e nos ensina o perdão, nos ensina a sermos humildes, nos ensina o verdadeiro amor ao próximo, nos ensina a darmos a vida uns pelos outros, nos ensina a servir, nos ensina a sermos puros de coração, nos ensina a castidade, nos ensina o valor da família. Tudo isso vai contra aquilo que hoje se chama de politicamente correto, e é por isso que não há lugar para ele nos corações dos homens. Não há lugar para Jesus. Mas nós damos lugar para ele. Enquanto os homens não querem, nós queremos. Chegam a distorcer o verdadeiro sentido do Natal. Vindo para cá hoje cedo, ontem à noite também, vindo de Volta Redonda, a gente contemplava as pessoas, quanta gente embriagada, quanta gente bêbada. Nos mercados enchem seus carrinhos de bebida e pensam e se divertem e pulam. E por que isso? E perguntam, por que isso? Dizem, é Natal, mas isso é Natal? Isso é o Natal? O Natal que faz a pessoa encher-se de bebida, ficar embriagada, maltratar, brigar, e faz mergulhar na sensualidade. Isso é Natal. Então, quando não se pode tirar o Natal, porque está tão arraigado no povo, vamos distorcer, vamos trocar Jesus por um velhinho de vermelho, de gorro. Vamos mudar, porque nós não queremos que esse menino reine, queremos matá-lo, e vamos matá-lo no coração das pessoas. Por isso distorcemos o sentido. Há ainda lugar para Jesus no nosso coração? Queremos que Ele reine dentro de nós? Ou somos como os habitantes de Belém? Deus pode transformar, diz São João, destas pedras muitos filhos de Abraão. E nós dizemos, sou católico, sou tradicionalista, vou à missa. Mas até que ponto a missa, a Eucaristia, a doutrina católica faz parte da sua vida? Olhemos para a gruta e veremos ali uma cátedra que nos ensina. A palavra cátedra vem de um prefixo grego, kata, que significa em cima ou de cima. E edra é uma espécie de assento, de cadeira. Cátedra é uma cadeira que está no alto e que nos ensina. Daí vem cátedra de Pedro, cátedra do bispo, cátedra de ensino. O ensino que vem do alto. E em Belém nós vemos a cátedra, que ali é uma manjedoura, onde está o menino. E como disse o anjo aos pastores, encontrareis um menino envolto em panos e reclinado numa manjedoura. O menino nos nasceu, diz o profeta, puer natus est, filhos datus est nobis. Um menino nos nasceu, um menino nos foi dado. Mas ele é o rei, é o admirável, mas é o menino. É o Filho de Deus feito homem, mas é o menino.
É o Senhor de todas as coisas, mas é o menino. É o Rei de todo o universo, mas é o menino. O menino nos nasceu, e esse é o primeiro ensinamento dele. Se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Não tenhamos medo de Deus. Não tenhamos medo de mergulharmos no seu amor. Não tenhamos medo de seguirmos neste mundo tão cheio de dificuldades, se o Senhor é que nos conduz. Como meninos, como crianças, mergulhemos nos braços de nosso Pai que é Deus. Ele cuida de nós com confiança, com humildade, com perseverança. É um menino que nos ama, que nos ensina a sermos crianças, mas um menino que não nos assusta. Quem tem medo de um menino? Quem tem medo de um menino? Um menino nos atrai, a criança nos atrai. Um sorriso de uma criança, como nos atrai? Quando eu estou fazendo homilia e tem uma criança no colo de alguém, e a criança se vira para trás e dá um sorriso, eu perco na hora, porque a criança atrai todo mundo. E é um sorriso sem dentes, a criancinha lá, atrai, porque uma criança atrai. E é esse menino, cheio de amor e sorridente, que é nosso Deus. Imagine, nosso Deus é um menino. Vamos a Ele com confiança, vamos a Ele atraídos por seu amor, pegá-lo no colo, beijar, agradar, dar o nosso presente para Ele. Um menino, envolto em panos, pobres panos. Interessante que o evangelista diz: e Maria deu à luz o seu filho e envolveu em panos. Não havia parteira lá no lugar, foi Maria quem fez tudo. Então mostra aí o caráter milagroso do parto, né? E Maria envolveu em panos. Aqueles panos que as mães cuidam quando estão esperando seus filhos. Hoje as mães vão ao shopping, né? Mas em geral, antigamente as mães faziam as costuras. Eu me lembro bem, eu sou o filho mais velho, quando nasceu minha irmã, 8 anos mais nova do que eu via minha mãe lá. Minha mãe bordava, era bordadeira, né? No Nordeste as meninas aprendiam isso, e ela bordando lá a manta da minha irmã, né? Então quando minha irmã nasceu, eu via aquela manta que minha mãe lá com a barriga grande bordava, envolvendo, né, a minha irmãzinha. Hoje fui à casa da minha irmã com uma filhinha e ela veio com a mesma manta que eu vi minha mãe bordando naquele tempo. Bonito isso. Maria fazia isso, né? Devido à sua pobreza. E eu me lembrei da minha mãe, desculpe um pouco a intimidade, minha mãe não podia comprar uma manta pronta e ela mesma fazia, né? Imagino Maria também, tão pobre, tecia e fazia. E porque diz lá que estava envolvida em panos, é a lição do desapego, a lição da pobreza, a lição do cuidado delicado com as coisas. É a lição do presépio, né? Jesus se faz pobre. Ele não quis ali ao lado dele Herodes, os cortesãos de Herodes, não. Os doutores da lei, não. Estava lá Jesus, estavam lá José e Maria. Quanta lição aprendemos no presépio, né? Nós damos valores a tantas coisas, para nós são tão importantes, mas que depois tudo passa, né? Tudo passa. Os homens hoje dão tanto valor às coisas materiais, são necessárias, mas tudo isso passa. O dinheiro é um bom escravo, mas é um péssimo senhor. E Jesus nos dá essa lição. Mas há uma outra lição que eu acho mais tocante, que Maria coloca Jesus ali numa manjedoura, né? O lugar onde os animais comiam, era o único móvel daquele local, né? Porque Jesus já começa ali a se mostrar que Ele quer ser nosso alimento.
A Eucaristia é isso, né? Jesus alimenta. E Maria ali coloca, né? Jesus naquela manjedoura, tendo ao lado um boi e um burro, segundo a tradição, né? Um representando os gentios, outro representando os judeus, segundo alguns intérpretes, mas é porque Jesus quer ser alimento de todos. Eis a cátedra de Belém nos ensinando tudo isto. O menino envolto em panos pobres, numa manjedoura para ser alimento. Vamos agora ver os pastores chegando, e eles chegam, e porque Deus manda anunciar primeiro aos pastores? Devido à sua simplicidade, à sua humildade. Os anjos não foram a Jerusalém anunciar aos doutores da lei. Tinha lá o sinédrio, os sacerdotes, conhecedores das profecias. Mas não, vai a um campo onde os pastores guardavam seus rebanhos. Porque os pastores, eles entenderiam. Porque para nós compreendermos o mistério do Natal, nós temos que ser como crianças, temos que ser humildes, temos que ser simples. Nós não precisamos complicar a vida é simples. O que Deus quer de nós é simples. A nossa própria religião é simples. Deus quer de nós o nosso amor. Só isso. Ama. Et fac quod vis, vai nos dizer Santo Agostinho. Ama. Vive esse amor. É isso que Deus quer de nós. E os pastores vão e levam lá os seus presentes, né? Aqueles presentinhos simples. Talvez 1 litro de leite, talvez um pedaço de queijo para Jesus, talvez um pouco de lã para cobri-lo do frio. Levam suas pequenas coisas. Daí vem a origem de nós darmos presentes uns aos outros no Natal. Exatamente olhando no outro próprio Jesus, a quem eu, como pastor simples, vou lá e dou alguma coisa. Esse é o verdadeiro sentido, né? De qualquer forma, o que é que nós vamos dar para Jesus? O que é que Jesus quer de nós? Vamos nos segurando, nos prendendo, né? Nos nossos anseios, e queremos tudo para nós. O que vamos dar para Ele? O que podemos dar para Ele? Nosso coração, nossa vida, nossos anseios, nossos projetos, tudo a Jesus. No final do cânon da missa a gente diz: per ipsum et cum ipsum et in ipsum, por Ele, com Ele e nele, seja dada toda a honra e toda a glória ao Pai, no Espírito Santo. Tudo por Ele, com Ele e nele. Eis aí o que é o mistério do Natal. E que o Natal seja para nós esse tempo de, como diz o São Paulo, esse admirável commercium, essa admirável permuta. Um Deus se faz homem, toma a natureza humana, então Ele toma a natureza humana, pega de nós, então nós damos para Ele a natureza humana. E Ele então nos dá a natureza divina, pela graça. Que bonito. Nos dá a vida divina, pela graça. Então o Natal é este admirável comércio, ou admirável permuta. Deus se dá a nós, mas Ele quer também que nós nos demos a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.